Agricultura BR de volta e o assunto por aqui no programa é o mercado do milho, a disposição de milho no Brasil e, claro, a precificação do cereal. Para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com o Roberto Rafael, que participa do nosso programa. Roberto é analista de mercados e está conosco nesta tarde de quarta-feira aqui no Canal do Boi. Roberto, obrigado pela sua participação e nós temos acompanhado isso com uma regularidade bastante forte, recuos para a precificação do milho nos contratos negociados na B3. No mercado físico, a gente tem visto até algum recuo, mas não como aquilo que acontece no mercado futuro. Como que esses dois cenários hoje eles estão conversando um com o outro, principalmente pensando na oferta do cereal no Brasil? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Fabiano. Boa tarde. Boa tarde a você, a todos os ouvintes, seguidores do canal Boi. Sempre prazer estar com vocês. Alô? Na verdade, o que a gente tem, né, é uma situação nesse momento de B3. B3 normalmente ela está precificando para frente ao mercado futuro, né? Então, na verdade, o primeiro contrato que está trabalhando é o contrato de julho. É um contrato que tem um impacto muito grande pela colheita da safrinha brasileira. O segundo contrato de setembro. E realmente esses dias aqui a gente teve umas quedas da B3 mais fortes do que aconteceu no físico, e é isso que você colocou, né? Mas é uma precificação do que o mercado está acreditando para frente. O mercado físico ele vem de um período de preços praticamente lateralizados, caído muito pouquinho, porque no mercado nesse momento o que nós temos? Da ponta consumidora, a ponta consumidora tem uma situação de estoques ainda confortáveis, administrados, negócios feitos anteriormente recebendo, e na ponta vendedora dos produtores a gente tem a colheita, né? Ela está aí num ritmo aí a nível de Brasil 5%, capitaneado mais pelo Mato Grosso, que é o nosso maior estado produtor de milho, no milho safrinha. Então, o produtor, ele nesse momento, ele está se apegando um pouco nas questões climáticas, que passamos essa safrinha. Realmente, na minha opinião, nós vamos ter uma quebra boa, significativa a nível de Mato Grosso do Sul, Paraná, né? Mas ainda serão a soma de uma safra de verão com a safrinha desse ano, ainda será uma safra robusta e que nós precisamos, já como há muitos anos isso acontece, exportar o excedente, né? Então, nesse momento a gente tem o produtor ainda pegando nessa questão clima, estão segurando um pouco a oferta. Então o mercado físico ele está caminhando de lado, tá, Fabiano? As quedas na B3 estão antecipando um pouco o que o mercado acredita pelo período de colheita. Dando sequência, aqui nós temos uma colheita de milho, né, segunda safra que começa, principalmente no Mato Grosso, os demais estados do Centro-Sul devem começar a trabalhar. Como que essa oferta ela influencia no mercado? Porque ela é bem menor do que aquela que nós tínhamos na safra passada, mostrando um cenário diferente. Isso pode representar, em algum momento, uma equalização melhor de preços para o produtor? Fabiano, eu acredito assim que, na verdade, realmente nós temos uma safra menor do que a safrinha do ano passado, por reduções de área, produtividade, problemas climáticos, enfim, será menor, mas o que a gente tem que ver é que nós somos hoje um país exportador, né? Nós temos excedente de volume, e quando você é um país exportador como o Brasil, você fica, na verdade, com os parâmetros de mercado internacional. No mercado internacional, a gente tem uma situação de preços de milho também que caíram em relação aos anos anteriores, né? Em função de um grande estoque de passagem mundial que nós temos, principalmente nos Estados Unidos. Então, nós vamos ter, nesse momento agora para frente, um impacto inicial, na minha opinião, de que vai ter uma oferta maior, talvez com alguns problemas de espaço, tá certo? Porque a gente tem soja, tem o grande problema da safra de preço para produtor, continua sendo aquilo que nós falamos em outras entrevistas, o estoque de passagem do ano passado, a produção nossa foi muito forte, ficou muito milho no Brasil,
né? Então, a Conab fala no número de 8 milhões de toneladas, eu particularmente trabalho com números acima de 20. Então, é isso que está impactando, tanto que a gente viu os preços caindo desde o começo do ano, né? Então, eu acho que a gente vai ter um período que pode ter essa pressão, mas o produtor ainda continua acreditando que a gente tivemos problemas de não temos tantos estoques assim, e é capaz que na hora que terminar a safrinha, a colheita da safrinha, o milho armazenado, com espaço, o produtor deve dar uma segurada. Mas eu não acredito que vai ter pode ser que os preços parem de cair, suba talvez até um pouquinho, nesse período em que tiver já encerramento da colheita de safrinha, mas nós temos esse excedente, né? Se a gente for trabalhar com alguns números que nós temos no mercado, a gente precisaria, hoje, se você pegar o menor número de produção, que é a estimativa da Conab, que eu particularmente também não estou acreditando, seria aí algo ao redor de produção total de 110 milhões, 112 milhões de toneladas, tá? Nós teríamos que exportar ainda 43 milhões de toneladas pelos meus números, tá? E se a gente pegar números de produção maior de safra de verão e safrinha, de algumas consultorias que têm trazido números próximos de 120 milhões de toneladas, na soma das duas safras, né? Uma safrinha quase próxima de 100 milhões de toneladas, a gente vai chegar em números aí que talvez a gente precise exportar alguma coisa ao redor de 52 milhões de toneladas. São números que eu estou falando de exportação, que seriam, eu acredito que seria a necessidade que nós teríamos que exportar para que a gente tenha um estoque de passagem lá, que é no final da entre-safra nossa, seria 31 de janeiro, para a entrada nova em 1º de fevereiro de 2025, estoques mais apertados, para que a gente não tenha esse problema de pressão nos preços. Então, eu estou trabalhando aí que talvez, se a gente conseguir exportar o que precisa, a gente chegaria aí com 10 milhões de toneladas de estoque no ano que vem. Mas para isso é aquilo que eu estou dizendo, né, Fabiano? Precisamos exportar vamos falar entre 40 e 50 milhões de toneladas. Esse número ninguém sabe ainda, tá? Porque a gente precisa saber efetivamente qual vai ser a nossa produção, todo o resultado de campo, uma questão de produtividade, né? Então, mas mesmo que seja uma produção ruim, nós vamos ter ainda 40 milhões de toneladas para exportar. E o que nós estamos vendo é que o produtor, no caso do milho, não tem aceitado os preços, porque esses realmente, a sorte tem uma situação melhor, ele ainda está ganhando. No milho, algumas regiões, produtores já entrando num prejuízo. Mas é uma dinâmica que o mercado precisa entender. Se a gente tem excedentes, a gente precisa tirar daqui. Nós precisamos exportar. Então, vai depender muito do que o produtor vai fazer. Eu acredito que na cabeça do produtor ele acha que vai ter ainda preços melhores. E isso pode impactar e atrapalhar para o ano que vem. Aí nós vamos torcer com quebras, tal, até aqui no Brasil, né? Mas assim, de fato a gente precisa pegar essa jornada de exportação. Nós já estamos atrasados. Nós temos uma exportação que nós estamos vendo da soja nos Estados Unidos. Ela está totalmente muito fraca. E no milho, ao contrário, ela está forte. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele está passando na frente, ele está exportando alguma coisa, porque ele tem muito produto, e que vai afetar a janela de exportação. Nós temos um volume que o mercado internacional vai procurar importar. E se os Estados Unidos avança, algum outro lugar vai ficar com menos. Então, aí, resta Argentina, resta Brasil, resta Ucrânia. Então, o que eu acho que a gente precisa deixar muito claro assim, nós temos excedentes, nós precisamos exportar, e aquilo que a gente deixar mais vai continuar impactando aí as safras futuras. De modo que, se continuar dessa forma como foi esse ano, o ano passado, esse ano, daqui a pouco a gente tem que reduzir a produção e a gente não consegue enxergar isso. O produtor precisa ocupar sua área, né? Então, eu acho que o produtor tem que ter consciência que ele precisa fazer uma média de preço entre mercado interno e exportação. Então, o Brasil, na minha opinião, nós precisamos dessa exportação acima de 40 milhões de toneladas, tá? E que pode ser de 40 a 50, como eu falei. E se isso não acontecer, só vai impactar em preços para frente dessa cultura para o ano que vem. Roberto, você falou a respeito dessa exportação, você falou um número, né? Eu vou colocar esse número aqui, 40 milhões ou até mais do que isso. As estimativas da Conab, a Conab tem recuado essa estimativa, está 33 milhões, se eu não estou enganado, no último levantamento, levantamento do que a Conab acredita ser, né, no seu relatório. Mas a questão é o seguinte, quando a gente olha para o mercado externo, a gente olha um estoque
grande nos Estados Unidos, uma oferta maior e uma expectativa que cresce ainda mais para a safra 24-25. Nesse caso, o mercado internacional poderia absorver mais, o Brasil exportar 40 milhões, por exemplo. A que preço, como que seria este cenário, principalmente em relação à precificação de um milho comprado no Brasil, no momento em que a oferta global é maior? Então, Fabiano, esse é um outro ponto que a gente tem que falar, que você está frisando agora, que é exatamente a expectativa da safra americana. Primeiro, que os Estados Unidos têm aí 53 milhões de toneladas, devem encerrar agora em 31 de agosto da campanha anterior, né? E a colheita da nova safra a partir de setembro. O que nós estamos vendo nesse momento é uma condição de produção, de desenvolvimento de lavoura americana, seja para soja, seja para milho, excepcionais. Excepcionais. Vídeo o último relatório que o mercado esperava umas condições de lavoura de 70% entre boas e excelentes, que já é fantástico, e veio 75%. Vai ser tudo plantado no tempo certo. O clima está ajudando. Então, lógico, ainda temos o mês de julho e o mês de agosto. Para mim, nunca a safra americana é muito esse problema de atrasa, não chove. Olá, eles têm um solo bom, chove, é uma esponja, aquilo segura. O problema na safra americana principal é quando a gente tem um problema de altas temperaturas combinado com falta de chuvas. Isso pode acontecer ainda? Pode. Pode acontecer, principalmente no período de julho e agosto, né? Acho que ninguém tem condições nesse momento de falar assim, não vai acontecer ou vai. O que está sendo previsto é que a gente não tenha essa situação. Uma outra coisa que a gente precisa frisar, que ao longo dos anos, os materiais desenvolvidos de sementes, eles são mais resistentes à seca, cada ano estão melhores, né? Então, é uma aposta grande se o produtor acreditar na safra americana de quebrar, porque se isso não acontecer, realmente a gente corre o risco de ter uma produção dos Estados Unidos de soja como de milho superior ao que os relatórios estão apontando hoje, tá? Então, e isso vai trazer impactos nos preços, né? Então, isso nós vamos ter pressão nos preços na CBOT, e isso vai refletir aqui. Então, aí vai exportar quem der o preço menor. Nesse momento, o Brasil ele não tem um preço atrativo porque o produtor não se interessa pelos níveis de preço que estão sendo pedidos hoje. Então, nós estamos falando hoje a nível de portos, alguma coisa ao redor de 60, 61 reais, né? E esse preço não interessa ao produtor. Só que eu acho que o produtor tem que olhar com carinho, porque é tudo segmentado, é muitos produtores, mas o correto seria a classe produtora pensar em que precisamos exportar para tirar esse excedente. E a gente corre o risco exatamente de você ter uma safra americana e a gente ter o maior produtor de grãos, que é os Estados Unidos, necessitando também desovar o seu produto e os preços cederem um pouco mais, né?